Oi gente, bem-vindo a mais um vlog depois de, sei lá, 5, 6 meses, muito tempo. Minha justificativa, eu tenho postado bastante no Shorts do YouTube, inclusive me ajudou também a crescer meus primeiros 30 seguidores. Eu sei que é pouco, mas YouTube eu acho que é uma plataforma muito difícil de crescer e eu tô muito grata que tá começando a dar certo. Nesse meio tempo aconteceu tanta coisa, principalmente que eu quis trancar meu curso e mudar para nutrição, medicina, psicologia, fazer faculdade realmente de arte umas 1000 vezes. Minha conclusão, por enquanto, é que eu gosto dessa rotina de não ter mais que ficar estudando para vestibular e que eu tenho esse tempo tanto para fazer um estágio que me ajuda numa renda boa e não fica deixando eu desesperada para fazer uma renda com a minha arte, que nem eu tava um tempo atrás de fazer uma loja e fazer comissões de arte. Eu sinto que eu ainda sou uma pessoa muito iniciante, querendo ou não, porque a boa parte que eu passei da minha adolescência e tudo fazendo desenhos foi como uma pessoa realmente tendo um hobby, não foi como uma pessoa querendo estudar e se aperfeiçoar nisso. Agora que eu sinto que eu tô, teoria das cores, aprender anatomia, tudo isso. Realmente, antes de eu começar, sei lá, fazer um portfólio de arte, eu gostaria muito de trabalhar com editoras de livro, mesmo fazendo arte tradicional. Me sentir confortável para explorar novas ideias e para isso eu sei que eu tenho que ter o estudo e as bases e fundamentos do desenho primeiro. No dia anterior desse, eu estava aprendendo a fazer pele com giz pastel, porque que eu sempre fiz bastante paisagens com giz pastel, que eu acho que fica muito lindo também, só que pele é algo que eu nunca tinha parado para fazer. E eu gostei bastante do resultado dessa pele. Eu acho giz pastel muito legal porque fica parecendo realmente uma pintura e você não acaba sujando tanto o ambiente se você tivesse feito com guache ou tinta acrílica, por exemplo. Voltando para o assunto da faculdade, gente, nesse meio tempo eu já me inscrevi para 2 vestibulares e eu acho que assim eu entrei numa crise tão grande que eu me inscrevi até para vestibular de curso que eu nem quero. Talvez seja uma maneira minha de preservar o meu intelectual, porque eu gosto bastante de estudar para vestibular, não vou mentir, eu acho muito legal essa ideia de você se preparar por um tempo e depois ter uma prova para saber o quanto você aprendeu. Eu sei que eu posso usar esse tempo para aprender o que eu quiser. Uma coisa que eu quero muito me aprofundar é sobre o veganismo e nutrição. Comecei a postar alguns vídeos do que eu como no dia, sendo vegetariana, e eu reparei que as pessoas têm dúvidas sobre coisa muito básica, mas tem coisas que até eu tenho muita dúvida. Por exemplo, como que funciona a B12 no nosso corpo, por que ela é tão importante e por que hoje em dia a gente tem que suplementar a B12 e antigamente a gente não precisava. E eu tenho tempo de chegar em casa e estudar isso pelo tempo que eu quiser e ficar preocupada de, nossa, eu devia estar estudando para o vestibular. O que me faz lembrar muito daquele episódio da Lélia Brandão de A Ruína do Êxito, de quando você consegue algo que você queria muito, em vez de você ficar feliz por aquilo, você meio que se auto-sabota pra não aproveitar aquele momento. Eu não vou mentir não, viu, gente? Eu sei que eu preciso estar focando em outras coisas. Por exemplo, ter uma vida social, sair mais, viajar, que é algo que eu queria muito fazer. E que todo mês eu tô lá dando uma olhada em pacote de viagem, mas eu nunca fecho nenhum. Não sei muito o que fazer com essa informação, agora que eu percebi que talvez eu esteja tentando tapar o buraco que já está preenchido com outras coisas. É uma pessoa que eu gosto muito de planejar e que, para mim, a solução de tudo tá em você planejar bem alguma coisa. Só que isso funciona com dinheiro, com uma receita, talvez, com estudos, mas não quando se envolve com outras pessoas. Eu tenho amiga, tá? Eu não tô querendo dizer que eu sou uma pessoa extremamente carente, que, enfim, sozinha. Não quero dizer que eu sou uma pessoa sozinha, mas eu sinto que eu tenho me fechado demais nessa toca que eu fiz com a minha rotina e que eu fico tentando planejar mais, só que a solução é justamente não planejar mais. E aqui tá a imagem do meu bolo final, que ficou muito feio, mas
não ficou tão gostoso, a massa ficou embatumada, gente. Oi, bom dia, agora umas 10h30. Coisa que eu queria muito ter é um projeto pessoal de desenho e ilustração. Quando você tem um foco, é muito mais fácil de você aprender. Por exemplo, eu quero aprender anatomia. Existem anatomias de diferentes animais, pessoas, tipos de corpos. E quando você fala, eu quero aprender anatomia para essa história em quadrinhos que eu quero fazer, ou esse tipo de portfólio que eu quero fazer, é muito mais fácil de aprender. Eu ainda não sei que tipo de projeto seria esse para eu estar fazendo, mas eu sei que seria tradicional, ou seja, seria tudo papel de verdade, não arte digital, que eu faria com lápis de cor e giz pastel oleoso. Ontem eu estava aprendendo como pintar a pele com lápis de cor, porque embora lápis de cor é um material muito prático de você levar para qualquer lugar, eu realmente não sei usar. Então o que eu vou fazer agora é desenhar alguns corpos em diferentes poses para ver se eu destravo isso de não saber desenhar um corpo assim. E depois eu vou escolher uns 3, vou fazer um cenário e pintar com lápis de cor. Gostei do jeito que ficou a pele. Oi, bom dia de novo. Já passou mais ou menos 2 ou 3 dias desde que eu comecei a gravar esse vlog e eu ainda não acabei. O que acontece é que eu esperei a minha família sair de casa, porque eu tenho muita insegurança ainda de falar perto deles. E eu também não gosto de fazer um vídeo e não poder ir falando junto, por causa que eu sinto que eu perco o raciocínio das coisas que eu tô fazendo. Eu já encontrei um projeto para eu estar fazendo, para estar me motivando a desenhar mais e também ir estudando ao longo do que eu for tendo que fazer. Que no caso é um livro de receita. O projeto que vai mais dar certo de eu estudar vai ser giz pastel, teoria das cores e desenho de observação, né? Porque vai ser tudo comida. Isso também vai me ajudar nos vídeos para o TikTok e para os shorts aqui do YouTube, porque eu tava em dúvida de como que eu ia prosseguir, porque eu comecei a postar muito vídeo do que eu como num dia. Eu até gosto, porque me motiva a comer melhor e tudo. Eu também gosto bastante de postar conteúdo de arte. Se tiver postado esse vídeo, não vai ter saído ainda o começo desse livro de receitas. Então eu também não vou falar qual que vai ser a primeira receita que eu vou fazer, não. Mas eu já tenho em mente de qual que vai ser a primeira receita. E é isso, vou fazer mistério mesmo. Vocês vão ter que ir depois no shorts do YouTube pra ver se já começou a ser postado. Comecei a fazer aquele desafio do caminho do artista. Inclusive, as páginas matinais que me deu essa ideia de projeto que eu poderia estar fazendo. Não ia estar passando maquiagem não, mas eu já tô aqui, então vou passar. Cara, a própria escritora fala assim, não, porque que você talvez sinta uma resistência ao fazer os exercícios e tudo. E hoje eu acordei super ansiosa, mas eu já deixei tudo certinho, né? Pra eu poder fazer as páginas quando eu acordar. E no momento, principalmente se você já tem costume de escrever e tudo, nossa, gente, tô com umas olheiras que precisava muito de corretivo. Principalmente se você já tem costume de escrever, você acha que você não vai sentir tanta resistência, só que você vai escrevendo 3 páginas, o que é bastante. E conforme você vai escrevendo, eu acho que o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi, nossa, pra quê, gente? Pra quê que eu tenho que ficar aqui escrevendo 3 páginas inteiras? Mas eu fiz isso e me surgiu essa ideia, que eu sei que vai me ajudar bastante. Eu vi um vídeo ontem de um moço falando que se você quer viver de arte, você precisa parar com essa romantização de, eu sou artista e é isso, e eu não vou ficar esquentando a cabeça com matemática e tudo isso, porque para qualquer profissão você tem que atuar em todas as áreas, querendo. Mas até um médico, até um técnico de TI tem que lidar com pessoas, tem que lidar com conta, tem que escrever bem para mandar um e-mail para alguma pessoa. Então não tem que ter essa romantização, uma profissão como qualquer outra. Então, embora eu não sei como que eu vou estar fazendo isso de um dia poder trabalhar com arte, mas eu sei que vai ser muito importante o meu eu de agora, aprender os fundamentos do desenho, aprender desenho gestual e tudo isso que tem que aprender querendo ou não. Esse desenho que eu gostei bastante
que tirando a mão que deu errado, não consigo não comentar dessa mão, eu fiz enquanto eu tava estudando gestual. E eu achei assim, ficou bem legal, com um movimento de verdade. Eu até puxei uns negocinhos aqui. Eu vou mostrar alguns desenhos. O moço fala que não é muito bom ficar mostrando os desenhos que você faz durante o gestual, mas eu não ligo muito não. Eu comecei a fazer esse desenho aqui, que também eu tava com uma noia na cabeça de que eu tinha que fazer muito perfeito, ver 1000 tutoriais no YouTube, mas eu concluí que eu quero só fazer uma coisa legal de passar o tempo e sentar pra pintar um pouco. E um app novo da Laila Brandão, que eu queria muito ver enquanto que eu pinto um pouco. Mas agora eu tenho que sair pra ver uma coisa da rescisão do meu estágio. Não, gente, eu não vou largar tudo pra seguir a arte, ainda não estou tão confiante assim. Eu preciso ver a rescisão do meu estágio para eu começar outro estágio. E eu tenho que sair de casa às 9 horas. Então, não vou estar pintando isso agora, só quando que eu voltar, porque senão eu vou me atrasar. Aqui, quando eu comecei esse desenho, eu fiquei com muito medo de ficar ruim, porque eu não queria muito ver referência, a não ser para fazer a parte do rascunho mesmo, mas a parte de pintar eu queria, sabe, não ficar me forçando tanto a ficar vendo vídeo no YouTube de tutorial, porque aqui eu sinto que quando você se preocupa muito em fazer perfeito, você acaba perdendo a graça, que é justamente você desenhar e pintar e passar um tempo ouvindo uma música. Esse quadrado maior, eu realmente cogitei parar de fazer esse desenho, porque que tava ficando muito estranho, provavelmente porque eu tava carcando muito o lápis na folha. E foi ficar um resultado legal só no segundo quadrinho que eu fiz, que aí eu não pressionei tanto o lápis e tudo. Eu acho que é a primeira vez que eu faço um cenário com lápis de cor e ainda sem ver tutorial. Eu usei o que eu aprendi com o giz pastel e tentei aplicar aí com o lápis de cor. Eu vi uma gringa falando que quando você limita a quantidade de lápis de cor que você vai usar, ou seja, você não usa tudo que vai na caixa, e também quando você pressiona menos o lápis na folha, fica bem melhor o resultado. Eu senti isso mesmo. O que eu faria de diferente nesse desenho, então, é da próxima vez já começar bem devagar, não carcar tanto o lápis na folha e também já escolher antes qual paleta de cores eu ia usar. Acabou que esse primeiro quadrinho que eu tô fazendo com vocês eu usei de referência pro resto do desenho. Ainda bem que deu certo. O fato de eu ter escolhido o azul escuro complicou só um pouco na hora que eu fui pintar a água do laguinho que eu desenhei. Mas no fim deu tudo certo e eu gostei bastante do resultado. Essa sou eu tentando lutar para a folha ficar abrida é ótimo, né? Para a folha ficar aberta, porque a gramatura dela é tão baixa que ela até encolheu para dentro. Aqui tá algumas fotos super cinematográficas do desenho, porque eu não tava conseguindo deixar a folha aberta. Mas vai ter umas fotos mais bonitinhas lá no Instagram, que agora eu deixei o Instagram, que antes era da loja, só para postar meus desenhos aleatoriamente, só para ter um lugar para deixar guardado. Tinha a intenção de fazer o desenho gestual, mas esse vídeo tá muito longo, então eu vou deixar para outro vídeo. É isso, muito obrigada por assistir. E se eu sumir, pode me procurar no Shorts que eu vou estar lá.